Bem-vindos de volta, meus amigos. O professor Richard Sakwa, da Universidade de Kent, está com a gente hoje para falar sobre russofobia e sobre um artigo que ele escreveu recentemente sobre esse tema. Muito obrigado por voltar ao programa. Foi um prazer. Foi em 1836. Isso faz quase 200 anos. Richard Cobden, como é? 1836. Desculpa. Deixa eu me corrigir. Em 1836. É quase 200 anos atrás. Não 100. 200 anos. Richard Cobden foi nessa época que ele publicou o famoso panfleto dele sobre a cura da russofobia. E basicamente ele argumentava que esse medo ou ódio irracional da Rússia era bem prejudicial para os britânicos. Claro, isso foi antes da Guerra da Crimeia, lá nos anos 1850. De novo, o ponto principal é que havia muitos motivos racionais para a Grã-Bretanha se preocupar com a Rússia. Mas ele destacou que existia também um componente irracional importante. E é justamente aí que entra a fobia, quando a gente olha para os aspectos culturais e políticos, em vez de só para os interesses em conflito. Basicamente, ele estava pressionando a Grã-Bretanha a entrar em conflito quando isso não era necessário. E também fez alguns comentários sobre o militarismo e o imperialismo britânicos, aproveitando esse ódio à Rússia, o que muitas vezes acabava sendo prejudicial para o próprio Reino Unido. Como você mencionou, isso foi em 1836, há 200 anos. E agora, 2 séculos depois, a russofobia continua sendo um tema de interesse, e por bons motivos. A gente costuma ter uma visão muito irracional da Rússia, e a Rússia também tem um papel importante na política, digamos, do Ocidente político. Mas antes que eu acabe entrando nos seus pontos, eu queria saber, como você interpreta a russofobia? Ou melhor, como você explicaria esse conceito? Olha, o meu primeiro ponto seria dizer, e aqui eu estou citando outras pessoas, que talvez russofobia nem seja o termo mais correto. Porque claramente, uma fobia, se a gente comparar, por exemplo, com medo de aranhas, a aracnofobia, quando alguém tem medo de aranhas, normalmente não sai por aí tentando provocar ou atacar as aranhas. A pessoa simplesmente evita, tenta ficar longe delas. Então, e repito, isso não é uma ideia minha, é uma citação. A visão era de que talvez um termo melhor fosse algo mais parecido. Não com fobia, mas com misantropia, ou algum outro tipo de miso, do grego, que significa ódio a. Ou seja, não é só uma fobia da Rússia, é quase algo mais profundo, um tipo de ódio mesmo. Então, talvez um termo mais preciso fosse miso-russos, ou miso-Rússia, de um jeito ou de outro. Porque a russofobia é mais do que, como você mencionou agora há pouco na sua introdução, mais do que uma simples crítica à Rússia. É mais do que uma oposição baseada em interesse nacional, o que é perfeitamente legítimo. Você citou a década de 1830, e claro, foi o auge do que Arthur Connolly mais tarde chamou de o grande jogo, o conflito pela Ásia Central, mas também envolvia questões mais amplas. Isso veio depois da Revolta Polonesa de 1830 a 31. E há uma analogia com os tempos atuais. Depois que a Revolta Polonesa foi esmagada, a diáspora da Polônia passou o resto do século XIX se mobilizando contra a Rússia, assim como hoje fazem nossos amigos ucranianos, poloneses e de outros países bálticos. Então, existem certos padrões que se repetem. Esse é, de certa forma, o primeiro ponto. Mas o segundo ponto que eu destacaria é que a russofobia está ligada a outra coisa. Porque a profundidade da tentativa de negar a Rússia hoje é algo único. É sem precedentes. Nunca antes, certamente não na Primeira Guerra Fria, nem mesmo no auge dos conflitos do século XIX, vimos algo assim. Laços diplomáticos que não foram cortados formalmente, mas que na prática significam ausência total de diplomacia, nenhum diálogo, a proibição de equipes esportivas russas, a negação cultural e a crítica a qualquer pessoa no Ocidente que diga algo como, olha, não é necessariamente preciso adotar o ponto de vista de Moscou.
Mas dizer que existe uma lógica nas ações da Rússia, algo além de uma patologia irracional, que é como isso costuma ser descrito, é importante. O que eu estou argumentando agora é que a russofobia contemporânea está ligada a outra coisa. E, por conveniência, podemos chamar isso de Guerra Fria. Saiu recentemente um artigo muito bom na Montreal Review, que basicamente defende a ideia de uma longa Guerra Fria desde que os bolcheviques tomaram o poder em 1917. A Primeira Guerra Fria foi o chamado Pânico Vermelho, que aconteceu durante a Guerra Civil Russa e se estendeu até o começo da década de 1920. Na verdade, os Estados Unidos só reconheceram a União Soviética em 1933, durante o governo Roosevelt. Então essa é a Primeira Guerra Fria. Depois vem a Guerra Fria Clássica, de 1947 até 1989. E aí temos a Terceira Guerra Fria, que começou como uma paz fria, depois de 1991, e acabou se tornando uma Guerra Fria bem quente, digamos assim, depois de 2014, até chegar à Guerra Aberta em que estamos envolvidos hoje. O meu argumento é que essas duas coisas, a Guerra Fria e a russofobia clássica, duradoura, profundamente enraizada, do tipo identificado por Cobden e também no seu livro sobre russofobia, se amplificam mutuamente, se alimentam uma da outra. E é por isso que vemos essa intensidade. Sabe, eles disseram chamem isso de misógino. Esse ódio à Rússia hoje é tão presente, tão dominante, acompanhado, como eu disse, de uma tentativa de negar toda uma civilização, um país inteiro. Foi até acusada, por exemplo, a Ursula von der Leyen, que disse com razão outro dia, as pessoas não podem sair por aí invadindo outros países. Ela tinha em mente, obviamente, o que aconteceu em 2022. E claro, a gente pode debater isso sem fim, mas pouquíssimos apoiam uma guerra, de qualquer tipo que seja. Só que, é claro, ela parece ter ignorado o fato de que houve muitas outras guerras, intervenções sem provocação, desde o bombardeio da Sérvia em 1999 e, obviamente, o ataque ao Irã no dia 28 de fevereiro deste ano. Em outras palavras, existe algo acontecendo, que a gente costuma chamar de russofobia. É um termo imperfeito, mas o fenômeno em si precisa ser analisado. Como eu costumo dizer, ele foi ampliado por uma Guerra Fria que nunca acabou de verdade. E para concluir, essa Terceira Guerra Fria começa basicamente depois do fim da Guerra Fria Clássica, com Mikhail Gorbachev, no final dos anos 80. Ficou claro que, em Washington, decidiram que a Rússia era grande demais, desorganizada demais, imprevisível demais, perigosa demais, com poder nuclear demais, e por aí vai, para ser aceita no chamado Ocidente político. Diziam que esse era um projeto impossível, apesar dos liberais, apesar de muitos pró-europeus, que aliás continuam sendo um lobby muito influente em Moscou até hoje. Acabei de voltar das leituras Primakov, do IMEMO, e devo dizer que as discussões lá foram bem reflexivas. Houve um debate muito intenso sobre o papel da Rússia no mundo, e a voz pró-europeia ainda é bem forte nos corredores do poder, dentro do Kremlin. Mas entrar para o Ocidente político era impossível. Uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, criada para enfrentar a União Soviética. Isso era impossível. Em resumo, muitos fatores se juntam nesse fenômeno extremamente poderoso, prejudicial e perverso que a gente chama de russofobia. Bom, é interessante perceber que não se trata apenas de uma variável, porque, se a gente olhar para o começo do século XIX, foi quando os russos derrotaram Napoleão. De certa forma, isso acabou com a rivalidade entre britânicos e franceses como potências marítimas concorrentes, o que, na verdade, não foi vantajoso para os russos, já que ficou mais fácil para eles se unirem contra a Rússia. E claro, durante as mesmas guerras napoleônicas, os russos chegaram a enviar um exército de cossacos em direção à Índia Britânica, o que também mudou, de certa forma, a percepção de ameaça no Reino Unido. Ou seja,
os desafios não precisavam vir necessariamente das potências marítimas. Isso também pode vir desse poder terrestre russo que está se expandindo militarmente. Mas é interessante o que você disse sobre os poloneses, porque isso acrescenta um outro ponto. Afinal, eles também tiveram, claro, seus próprios conflitos com os russos. Muita gente chama isso de um testamento de Pedro, o Grande, o que na verdade é uma fraude. Mas esse texto é frequentemente citado como uma base da russofobia, porque se apoiava fortemente em sentimentos poloneses anti-russos e foi direcionado aos franceses. No fim das contas, o argumento é muito parecido com o que a gente ouve hoje, que os russos sempre vão buscar uma expansão gradual, com o objetivo final de dominar a Europa. Em outras palavras, a luta da Polônia contra a Rússia foi uma luta por toda a Europa, algo que deveria unir todo mundo. E isso soa muito parecido com o que a gente diz hoje, ou seja, a luta dos ucranianos é a nossa luta, porque quando os russos terminarem com a Ucrânia, quem será o próximo? É esse grande monstro que não tem preocupações reais com segurança, só um apetite sem fim por mais território e dominação. E como você disse, é muito difícil enfrentar isso com argumentos diferentes, porque ou você repete os mesmos slogans, ou acaba sendo visto quase como um traidor. Mas como você enxerga esse falso testamento de Pedro, o Grande, dentro desse papel histórico da russofobia? Sim, quer dizer, de fato, esse é um dos pilares, assim como o equivalente do lado judaico, a falsificação feita pela polícia secreta czarista no fim do século XIX. Então, sim, esse é realmente um dos modelos. Ele alimenta uma certa visão. Eu diria que dá para identificar, digamos, 4 grandes paradigmas usados hoje para interpretar o comportamento da Rússia. O primeiro deles, que se apoia em parte nesse chamado testemunho, mas vai muito além disso, é o modelo imperial. A ideia de que a Rússia é, por natureza, uma potência expansiva, imperialista e despótica. Ou seja, não é só expansionista, é também um poder classicamente despótico por dentro. E aí ela tenta exportar a própria autocracia para fora, o que é um modelo muito poderoso. E sempre se comenta que esse elemento imperialista ficou disfarçado durante os anos soviéticos, partindo da ideia de que, no fim das contas, era o comunismo que estava se expandindo. Hoje, essa camada comunista foi retirada, revelando a verdadeira essência da Rússia. Esse é o primeiro modelo. O segundo é um argumento interessante, que se conecta com o primeiro, mas trata do tipo de regime. A ideia de que a Rússia é, desde as origens, autocrática, despótica. E claro, os poloneses diriam isso sem hesitar, que eles são antiliberais. E há muitos argumentos que sustentam essa ideia. Embora, claro, dentro da Rússia, os debates continuem de forma impressionante. Acho que esse é o grande ponto. Como diriam os americanos, o que eu realmente tirei da minha visita recente, é a intensidade dos debates dentro da Rússia. Então, aquela ideia simples apresentada, por exemplo, pelo Michael McFaul, no livro mais recente dele, sobre democracias versus autocracia, é uma simplificação enorme. De um lado, sim, a autocracia russa é um sistema autoritário. Ninguém questiona isso, um sistema político altamente controlado e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é um sistema muito personalizado, embora não seja personalista. O que eu quero dizer com isso é que a diferença está no fato de que as instituições funcionam, que isso não é simplesmente uma cleptocracia corrupta. Os sistemas funcionam. Por exemplo, o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, comanda um governo que é surpreendentemente eficiente. Vladimir Gelman fala sobre má governança, e sim, há muitos elementos de má governança ali. Mas o sistema, e basta ir à Rússia, a Moscou, e também a Pskov, onde estivemos há pouco tempo, e a outros lugares, e dizer, olha, isso aqui não é uma sociedade mal administrada. Em Moscou eu não encontrei, e para um britânico isso parece quase uma obsessão, um único buraco na rua. For a British person, it seems to be an obsession. A single pothole. Of course, if you come back to England,
Claro, quando você volta para a Inglaterra, como tanta gente diz, é como ser recebido de volta ao terceiro mundo. É chocante. O estado das nossas estradas, o estado do espaço público, o estado do ambiente físico, com pichações, sujeira, lixo espalhado e por aí vai. Aí você vai para Pskov, ou para qualquer cidade do interior da Rússia hoje em dia, e Moscou é bem administrada. Ou seja, essa questão de democracia versus autocracia esconde muita coisa por trás. A pergunta é, como esse sistema é governado? E quão bem governado ele é? O quanto ele entrega de bens públicos e assim por diante? A Rússia está muito mais avançada do que o Reino Unido. Eu não quero diminuir o que fizemos, porque também tivemos avanços enormes nessa área. Mas falando de digitalização e governança eletrônica na Rússia, existe agora algo que antes se chamava MFC, os Centros Multifuncionais, hoje chamados Meus Documentos, onde a pessoa pode ir, ter apoio, usar computadores e tudo mais para preencher formulários de aposentadoria, declarar impostos e assim por diante. Enfim, esse é o segundo paradigma. O terceiro é de natureza civilizacional, ou seja, agora a Ucrânia e antes os poloneses estariam segurando as hordas bárbaras asiáticas. Isso realmente toca nessas discussões pós-coloniais e no tipo de orientalismo de que falava Edward Said. Então, como você disse, há muitos elementos aí, e esse testamento é só um pequeno pedaço dentro de um discurso maior que tenta descrever essa hostilidade, algo que a gente precisa destrinchar. De certa forma, essa hostilidade é mesmo uma coisa entre a Europa e a Rússia, ou é mais entre os Estados Unidos e a Rússia? Porque o que a gente percebe agora é que esse chamado Ocidente político, o Ocidente coletivo, não está unido nisso. Os Estados Unidos sempre foram uma parte separável desse Ocidente político. E claro, como a gente vê com Trump, e como vimos antes no período da distensão, podem existir momentos de aproximação. E parece que hoje são os europeus que estão mais profundamente tomados por esse espírito russofóbico, mais do que Washington. Acho que existe essa ideia simples de que o mundo se divide entre democracia liberal e regime autocrático, como se esse fosse o único jeito de enxergar as coisas. E isso é algo bem característico do Ocidente. A gente tende a aplicar essa lógica a todos os conflitos. Não precisamos nem saber onde os países ficam no mapa. Se surge um conflito, o que ouvimos é sempre algo como liberdade contra terrorismo, civilização contra bárbaros, democracia liberal contra autoritarismo. Esse tipo de visão binária e simplista acaba nos poupando de entender o contexto, a história ou até a geografia. Mas parece que isso funciona porque está muito enraizado na natureza humana. Afinal, somos seres racionais, mas também somos animais sociais, de grupo. Ou seja, a gente se organiza em grupos por segurança e por sentido de pertencimento. E é instintivo nas pessoas definir o nosso grupo como o bom, né? Nós somos os bons, e o grupo de fora, o outro, seria o mal, basicamente. É uma forma eficaz de manter a coesão interna. E me parece que os russos sempre foram o grupo ideal para ocupar esse papel de outro na Europa Ocidental. Quer dizer, eles eram o vilão da nossa história. Eram vistos, de certa forma, como os asiáticos dentro da Europa, os bárbaros diante da nossa civilização, o leste em contraste com o nosso oeste. E, de fato, se a gente olhar até a Segunda Guerra Mundial, a maneira como a Rússia e a russofobia eram retratadas muitas vezes tinha um tom étnico. O componente asiático era usado como símbolo de barbárie. Isso era algo bem central se você ouvir muitos dos discursos políticos. Mas quando começou a Guerra Fria, parece que isso se transformou um pouco em ideologia, porque acabou caindo naturalmente nessa divisão binária. Ou seja, eles eram os comunistas contra o nosso capitalismo. Eles eram os autoritários contra a nossa democracia. Eles eram os ateus contra o nosso cristianismo. Então virou uma divisão natural. Mas depois da Guerra Fria, parece que, ao redesenhar o continente mais uma vez com a expansão da OTAN, a gente também precisou retomar essa divisão renovada em linhas ideológicas. E agora, claro,
tudo é apresentado como democracia liberal contra sistema autocrático. Mas como George Kennan disse lá nos anos 90, esse é um jeito péssimo de entender a complexidade da política europeia. A ideia de que dá para simplesmente traçar uma linha e fingir que, sabe, a Polônia, os países bálticos, todos esses são de alguma forma muito mais democráticos e que essa seria a grande divisão para entender as diferenças entre eles e a Rússia. Isso não faz muito sentido. Mas eu queria perguntar uma coisa, porque você mencionou esse novo foco na questão étnica. E isso é uma parte interessante do que a Ucrânia traz para essa discussão. Porque a forma como eles costumam se definir como diferentes dos russos vem desde a Rus de Kiev. Eles se veem como os sucessores da Rus de Kiev, enquanto os russos seriam essencialmente os sucessores dos mongóis. Então eles são vistos como esses bárbaros asiáticos, sabe? Os selvagens ameaçando os portões da Europa vindos do leste. E de novo, é por isso que muitos comentários sobre a Rússia acabam voltando a ter um tom étnico. Todas essas referências a orcs, por exemplo. A gente ainda vê isso de forma mais discreta, mas aos poucos ganhando espaço na Europa de novo. Ou seja, estamos começando a enxergar a Rússia quase por esse filtro étnico outra vez. Dá para perceber isso, especialmente nos países bálticos, mas também em comentários sobre o DNA dos russos. Como você enxerga isso? Você acha que esse é um caminho possível, uma forma de voltar a olhar o outro dessa maneira? Porque não é um desenvolvimento muito positivo. Very positive development. Não, esse é mais um dos motivos dessa hostilidade em relação à Rússia contemporânea. Quer dizer, antes de continuar, só para deixar bem claro, qualquer debate que a gente tenha sobre russofobia não quer dizer que não possamos fazer críticas legítimas ao sistema, às políticas ou a qualquer outra coisa. Isso é normal. O que estamos tentando identificar é o nível anormal de hostilidade. A gente nem consegue ter um debate ou um diálogo com um parceiro europeu. E isso, claro, é uma das razões pelas quais estamos nessa guerra agora. E um dos fatores que alimentam tudo isso é justamente o que você acabou de mencionar. A perspectiva da Galícia Oriental, que tem sido muito hostil a Moscou e aos moscovitas, chamando-os de Muscali e coisas do tipo, já há alguns séculos. Uma virulência que, claro, tem raízes históricas no antigo império da comunidade polonesa, que abrangia aquela região do mundo, o que hoje é o oeste da Ucrânia, e depois fez parte do Império Austro-Húngaro. Isso é, sem dúvida, uma dessas características. Em outras palavras, essa hostilidade da Galícia em relação à Rússia, vamos chamar assim, era em parte compreensível, porque se tratava de dois impérios, a comunidade polonesa-lituana e o Império Austro-Húngaro, em oposição ao Império Russo em expansão. Então dá para entender a lógica disso, mas hoje isso está turbinado. E o que aconteceu de fato é que, assim como aconteceu com a diáspora polonesa no século XIX, as queixas específicas desse grupo ganharam uma enorme visibilidade e foram amplificadas pelas instituições da OTAN e da União Europeia. E o mesmo vale para as repúblicas bálticas. Quer dizer, elas têm queixas e reivindicações legítimas. Quem não tem? Mas em vez de, depois do fim da Guerra Fria, depois do colapso da União Soviética, a União Europeia atuar como um instrumento de reconciliação e de superação dessas feridas históricas, que, claro, são absolutamente legítimas, o que aconteceu foi o contrário. Essas questões históricas existem, especialmente na Polônia, por causa dos massacres de Katyn e outros episódios. São coisas que não devemos varrer para debaixo do tapete. Devem ser discutidas, sim, mas de forma equilibrada, informada e com base histórica. Só que, em vez disso, elas acabaram se tornando, digamos, miméticas. Ou seja, viraram parte do DNA do chamado Ocidente político, que hoje se constrói em torno da hostilidade à Rússia. E tem outro ponto que você mencionou, voltando àquela linha entre democracia e autocracia. Em parte, uma das causas e também uma das consequências desse conflito hoje é que na própria Europa,
a gente vê o continente, a parte ocidental do continente, preso entre duas forças. De um lado, o que eu chamo, e venho chamando há anos, de democratismo. Essa é a ideia de que existem coisas mais importantes do que a própria democracia. Por exemplo, na Ucrânia, entrar na OTAN foi considerado o caminho democrático, mesmo que a maioria da população fosse contra. Isso foi uma das coisas mais surpreendentes, assim como nas votações sobre a Constituição da União Europeia. É o que se deve fazer, mesmo que o povo não queira. Isso é o que eu chamo de democratismo. E claro, a eleição na Romênia em dezembro de 2025, que basicamente tirou um candidato da disputa, e as eleições recentes na Moldávia, isso é de um lado. Você tem o chamado democratismo, como o autor define. Do outro lado, há o iliberalismo, que mais uma vez enfraquece o constitucionalismo e o Estado de Direito. O governo anterior na Polônia, por exemplo. O governo anterior na Hungria, o outro caso. Então, em outras palavras, em parte, ao questionar a russofobia e as estruturas de hostilidade, também se trata de uma questão, de uma necessidade. Não apenas de uma reação automática, de apoiar esses iliberais, se por acaso forem favoráveis à Rússia, ou ao contrário, de se opor a eles, como faz o democratismo. Mas, de fato, quando a gente fala em uma plataforma genuína de democracia, que significa eleições livres e justas, um Estado de Direito independente e imparcial, acesso a uma mídia livre e imparcial, e assim por diante, estamos falando de postulados clássicos do liberalismo. E eu diria que é isso que precisamos fazer. Claro, o próprio liberalismo, se a gente olhar de outro ângulo, teve uma fase de liberalismo da Guerra Fria que acabou sendo bastante instrumentalizado na condução do conflito contra a União Soviética. Mas hoje o legado disso ainda continua. Ou seja, precisamos olhar para nós mesmos e entender as patologias do Ocidente político que acabam gerando o conflito do outro lado. Claro, isso não isenta a Rússia de nada do que ela própria possa fazer. Mas você tem toda a razão. Quando essa camada ideológica foi retirada, tentaram criar uma distinção falsa entre autocracias e democracias, como se não existisse um espectro, ou vários espectros, de boa e má governança, de governos que entregam bem os serviços públicos, contra os que entregam mal. E isso pode ser medido, por exemplo, pelos níveis de pobreza infantil e pobreza geral, pelo acesso a aposentadorias, à saúde e assim por diante. Eu acho que esse debate precisa estar situado dentro dessa visão mais complexa. Pois é, até o Richard Cobden já tinha feito esse ponto lá em 1836. Ele era bem crítico das ambições imperiais da Rússia, mas isso não impediu que ele também reconhecesse o militarismo britânico, e como o medo da Rússia era exagerado para alimentar esse militarismo. Parece que não deveria haver contradição nisso, a capacidade de reconhecer que os dois lados fazem coisas erradas. Mas hoje em dia, parece que tudo virou um jogo de futebol. Ou seja, você tem que torcer para o time certo. E todos nós acabamos sendo capturados por essas narrativas. E, de novo, não é uma preocupação sem fundamento, por exemplo, da Polônia ou dos países bálticos, de que possam ser dominados pela Rússia. De fato, se fosse o fim da Guerra Fria, e se eu fosse da Polônia, eu provavelmente preferiria estar do lado certo das novas linhas que dividiram a Europa, em vez de simplesmente ter removido essas linhas. E isso por causa das lembranças e das feridas históricas. Mas dito isso, também é preciso reconhecer de forma racional que a segurança europeia não pode se basear em vingança histórica. É necessário haver algum esforço para lidar com a competição em torno da segurança. E, na verdade, esse era o objetivo de uma arquitetura de segurança pan-europeia. Foi por isso que tivemos a Carta de Paris por uma nova Europa, em 1990. Foi por isso que criamos a OSCE. Nós reconhecemos que não dá para basear a segurança apenas na dominação ou na perpetuação da fraqueza dos rivais. A segurança precisa ser indivisível. Mas, de alguma forma,
tudo isso desapareceu, e todos nós viramos basicamente letões. Tivemos que começar a aceitar essa ideia de que os russos são, por natureza, ruins, e que a única forma de ter segurança é contê-los ou derrotá-los. E veja, existe um contra-argumento que pode coexistir com isso. Dá para dizer que a Rússia pode ser dominadora e abusiva com os vizinhos, mas também dá para reconhecer ao mesmo tempo que a Rússia tem preocupações defensivas legítimas. O próprio James Baker falou sobre isso nos anos 90. Ele dizia que, se a gente expandisse a OTAN para ajudar os vizinhos da Rússia, o efeito seria exatamente o oposto, porque isso viraria uma profecia autorrealizável. A Rússia veria a expansão gradual da OTAN chegando perto das suas fronteiras e entenderia que precisa controlar os países ao redor. De novo, eu só queria que fosse possível comparar a gente com eles, mas parece que isso já não dá mais para fazer. Se você pensar bem, se a Rússia ou a China começassem a se aproximar da América Latina, montassem bases no México, isso provocaria uma reação enorme dos Estados Unidos contra esses países. Eles exigiriam influência exclusiva, agiriam de forma muito dura. Então, de novo, dá para argumentar que os russos têm bons motivos, ou que o raciocínio deles segue uma lógica parecida. Mas a gente nem consegue mais discutir isso. Por isso eu não fiquei surpreso, mas achei curioso ouvir o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na cúpula da OTAN, dizendo que o ataque da Rússia à Ucrânia é completamente insano. Como é que um país ainda ataca outro no século XXI? Mas ele não... Quer dizer, foi absurdo ouvir isso, porque democracias maduras dizem que não fazem esse tipo de coisa. Quantas guerras a gente já está travando agora? É só, enfim. Mas, de novo, isso nem passou pela cabeça dele. Acho que é porque essas são guerras liberais e democráticas, então são por valores ou algo assim. Não contam como guerra. Então parece que a gente não pode se comparar com os russos. Tudo que eles fazem é visto como... No máximo, eles podem fazer isso certa, mas pelos motivos errados. É basicamente assim que é encarado, Exato. Tem duas coisas aí. Primeiro, o fato de que ele nem conseguia enxergar mais longe. Eu usei a palavra hermético, no sentido de fechado, de que o ocidente político já não consegue mais dialogar com o outro, nem entender as preocupações do outro, como George Kennan conseguia. E você mencionou James Baker. Aquela geração conseguia. Aquela geração que ainda lembrava da Segunda Guerra Mundial, do espírito de Yalta e de Potsdam, se quiser, quando as grandes potências trabalhavam juntas pela paz e pela criação das Nações Unidas e tudo mais. Toda aquela geração, toda aquela forma de pensar, desapareceu. Aquela visão plural, aberta. E no lugar disso, o que temos agora é algo hermético. Então, não é surpresa que eles não consigam enxergar nada além da própria ideologia e do próprio círculo fechado, nem mesmo quando há uma guerra. E isso aconteceu justamente no dia da cúpula de Ankara, quando ele disse que estavam bombardeando o Irã de novo, nesse momento, além da guerra no sul do Líbano. A segunda coisa é que se a gente voltar, por exemplo, a Helsinki em 1975, ou certamente a Paris em 1990, essa questão histórica para eles não é só algo fechado, é quase uma visão sem história, sem contexto. E quando tentamos oferecer contexto como você faz, eu faço, e tantos dos seus convidados também fazem, esse contexto é logo rotulado como apaziguamento. E aí vem aquele termo terrível, Putin versteia, Russland versteia, como se tentar entender fosse quase um ato de traição. É um ato de apaziguamento. É isso mesmo, totalmente. Quando ouvi isso pela primeira vez, eu não conseguia acreditar que alguém pudesse, de forma séria, dizer que compreender é algo ruim, que não deveríamos fazer isso. E claro, quanto à invasão de fevereiro de 2022, foi um evento chocante, sem dúvida. Para ser sincero, eu ainda sofro com esse choque. Foi um evento chocante, mas a gente entende o contexto e as razões. A história não começou no dia 24 de fevereiro de 2022, assim como também não começou no 1º de agosto de 1914. É preciso voltar no tempo,
olhar as alianças militares, os desenvolvimentos econômicos e tudo mais. Da mesma forma, é isso que fazemos hoje. Estamos tentando entender como chegamos a essa situação em que as preocupações da Rússia com a própria segurança não foram aceitas. Não apenas nos termos deles, mas a própria ideia de que a Rússia pudesse ter preocupações legítimas de segurança passou a ser vista como uma ameaça, como se fosse automaticamente um discurso de Moscou, aquela linguagem. E isso nos leva a outro ponto: o empobrecimento e a vulgarização da linguagem. O tipo de linguagem que, por exemplo, Joe Biden usou foi chocante. Um homem Biden, que supostamente era um especialista em política externa durante toda a carreira política dele, e mesmo assim recorreu às expressões mais grosseiras, algo que, claro, sob Pete Hegseth e Donald J. Trump, chegou ao limite absoluto. Has reached the absolute limit. Words like scum is reflective of the language. Palavras como escória refletem o tipo de linguagem que o Biden usa quando fala, sabe, sobre o mal, e diz esse homem, se referindo ao Putin, não pode permanecer no poder. Essa redução completa a uma visão totalmente personalizada do mundo. A Rússia de Putin, Putin faz isso, Putin faz aquilo. Mas dentro da Rússia, existe todo um grande sistema, com tradições diplomáticas muito antigas, uma rede de grupos, facções e instituições, todos participando do debate político mais amplo sobre qual deve ser a política do país. Então, em outras palavras, e só para encerrar, desculpe me alongar, é por isso que eu insisto nessa ideia do chamado Ocidente político. Algo aconteceu conosco, no Ocidente. E eu defendo o Ocidente como uma organização liberal, constitucional e democrática, com muitas conquistas nesse sentido. Deixa eu deixar bem claro. Isso não é simplesmente uma negação da nossa própria experiência. O que a gente quer, e é o que eu estou defendendo, é que precisamos reconhecer as nossas próprias falhas e tentar construir um Ocidente melhor a partir disso. Mas esse Ocidente melhor não pode se basear nesse sistema de poder atlântico, nesse Ocidente político que foi estabelecido depois de 1945, liderado pelos Estados Unidos. Isso se tornou algo mórbido, patológico. Esse Ocidente político é só ouvir a OTAN, ouvir os líderes de lá. É intelectualmente estéril, geopoliticamente perigoso e, no fim das contas, prejudicial para nós mesmos, tanto quanto para os outros. Então chegou a hora de ir além desse modelo atual de segurança atlântica. Como? Bem, é claro que isso é impossível neste momento. Mas, de fato, precisamos recuperar uma certa visão pancontinental em que a segurança seja essencial. Você mencionou tudo isso antes. De Lisboa a Vladivostok, tornar-se pós-americano, mas não anti-americano, é claro, e sim pós-americano. Uma nova ordem de segurança em parceria com os Estados Unidos, com a China, com a Índia e com outros. Estamos vivendo agora no segundo quarto do século XXI, e mesmo assim, consumidos pelos ódios do século XIX, que levaram à Primeira Guerra Mundial, à Guerra da Crimeia e a tantas outras tragédias. Vamos tentar de novo, mas em uma plataforma melhor. É isso que eu acho que esse debate sobre a russofobia nos leva a fazer, entender as nossas próprias patologias, a patologia desse ódio sem limites, que claro só cresce. Eles adoram isso em Lviv, adoram na Galícia, adoram nos piores cantos da Polônia. Mas deixa eu destacar uma coisa. Dentro da própria Polônia também existe um debate muito vivo, muito intenso. Eu recebo o tempo todo mensagens de pessoas na Polônia que são extremamente críticas em relação à forma como o país, no passado pelo menos, foi uma espécie de ponta de lança dessa russofobia. Porque dentro da Polônia também existe uma tradição muito antiga de, talvez não devamos chamar de russófila, mas de compreensão e envolvimento com a cultura, a política, a literatura, a arte russa e tudo mais. E é isso que torna a situação tão devastadora. Estamos enfrentando, hoje na Europa, uma transformação completa da guerra entre Rússia e Ucrânia em uma guerra entre Rússia e Europa, o que vai nos destruir a todos. E mais uma vez, precisamos dizer, não queremos seguir por esse caminho.
Há pessoas boas na Polônia, na Letônia e, claro, acima de tudo na Ucrânia. Acima de tudo na Ucrânia. E essa tentativa de apresentar a situação como você disse, o ucraniano bom e nobre contra o russo bárbaro e mongoloide, é simplesmente uma degeneração. É puramente uma narrativa política, uma construção ideológica. It's a purely political narrative and ideological casting. Bottom line, in my view, is that this Russo-Ukrainian No fim das contas, na minha visão, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia é uma guerra devastadora entre dois grandes povos eslavos. Majoritariamente eslavos. Não totalmente puros de nenhum dos lados, mas em sua maioria eslavos. Duas grandes civilizações ortodoxas, tão próximas em tantos aspectos. E isso, em parte, claro, ajuda a explicar a intensidade do conflito, justamente porque eles são tão próximos. Os etnonacionalistas ucranianos, naturalmente, quiseram se distanciar ao máximo, e por isso houve a repressão à cultura russa dentro da Ucrânia. Mas existe uma parcela enorme da população ucraniana, e o meu livro sobre a guerra russo-ucraniana é dedicado a essas pessoas, a outra Ucrânia, que defende um país multilingue, multiconfessional, tolerante, pluralista e com boas relações com todos os seus vizinhos. with good relations with all of its neighbors. Well, let me ask a last question because you mentioned this. Bom, deixa eu fazer uma última pergunta, porque você mencionou essa imaturidade política. E também comentou antes que pessoas como Ken e o Baker já saíram de cena. E no fundo, você está dizendo que não temos substitutos à altura. Então, de novo, o discurso político de hoje é bem diferente. E eu fiquei curioso para entender por quê. Porque, quer dizer, todas as evidências estão aí, mas não há responsabilização. Todo mundo sabe que no fim dos anos 80, a gente vinha trabalhando, desde os acordos de Helsinki, para encontrar uma forma de o leste e o oeste cooperarem. Nosso principal desafio, como muitos perceberam, era o seguinte: a gente precisava substituir a política de blocos rivais por uma arquitetura de segurança europeia inclusiva, baseada na ideia de segurança indivisível. Tudo isso parecia meio óbvio, o que explica por que, nos anos 90, quando começou a discussão sobre expandir a OTAN, ou seja, expandir o bloco militar da Guerra Fria, em vez de buscar essa arquitetura de segurança indivisível, houve uma oposição enorme. Houve cartas assinadas por 50 dos principais estudiosos, embaixadores e líderes militares americanos, todos alertando que isso acabaria em desastre. E ao longo dos anos, o diretor da CIA, William Burns, também argumentou que se tentássemos puxar a Ucrânia para a órbita da OTAN, isso provocaria uma guerra civil e uma invasão russa, algo que a própria Rússia não queria fazer. A gente sabia de tudo isso, sabe? A Merkel chegou a dizer que oferecer a entrada da Ucrânia na OTAN seria praticamente uma declaração de guerra. A gente sabia disso, era algo óbvio. Mas aí, de repente, chega 2014 e da noite para o dia a Rússia vira: é tudo império, é o DNA russo, eles querem dominar os vizinhos. De repente, toda a realidade, toda a nossa memória histórica, tudo desapareceu. Até as mesmas pessoas esqueceram o que tinham dito poucas semanas antes. E depois, se a gente avança um pouco no tempo, vieram os anos do Russiagate com o Trump. Durante anos, toda manchete dizia que eu era um agente do Kremlin, até que descobrimos que, pois é, era tudo falso. E aí a gente simplesmente esqueceu disso. E todo referendo, toda eleição que não fortalecia a coesão interna do Ocidente, sabe? Fosse o Brexit ou a ascensão populista, tudo virava uma grande conspiração russa, sem precisar de prova nenhuma. Na verdade, a maioria dessas teorias foi desmentida. Depois veio o Acordo de Minsk. Hoje a gente sabe que os países ocidentais minaram esse acordo por 7 anos. E também sabemos que o Acordo de Istambul foi sabotado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. A gente ouviu isso dos turcos, do ex-primeiro-ministro de Israel, do ex-chefe do exército alemão. Quer dizer, todo mundo. Isso já é senso comum agora. E claro, veio também o caso do Nord Stream. Isso fazia parte do manual do Putin para destruir a própria infraestrutura de energia, até que a gente descobriu que, na verdade, não era a Rússia. Disseram pra gente que chamar o governo ucraniano de corrupto era só, sabe, um discurso russo.
E agora, de repente, isso virou algo aceitável. Disseram também que falar sobre elementos fascistas na Ucrânia era propaganda russa, até que os poloneses, depois de 4 anos, começaram a se preocupar com isso. E um por um, todos esses assuntos que antes não podiam ser mencionados acabaram se mostrando verdadeiros. Mas ninguém vai ser responsabilizado por nada. E as pessoas que disseram todas aquelas bobagens, as que censuraram e difamaram, continuam lá. Esse tipo de gente horrível sempre acaba subindo. E quem se opôs a isso ainda é tratado como traidor porque não repetiu os slogans certos contra a Rússia. Mas como é que se explica isso? Porque às vezes eu digo aqui no país que a Rússia provocou essa guerra e o ministro da Defesa me chama de propagandista russo. É isso que o governo faz agora. Persegue acadêmicos. Spurved nolium preptanua. They don't ask why or go for any metrics. They say it's a pro-Russian argument. If you say that Dizem que é um argumento pró-Rússia. Se você diz que as sanções não vão funcionar, pronto, é pró-Rússia. Não existe debate. É só torcer por um lado ou pelo outro. Quer dizer, falta de maturidade política parece uma boa forma de descrever isso. Então, resumindo a pergunta, por quê? Por que é assim? Porque os políticos europeus, e os americanos também, já foram muito melhores. Onde estão os diplomatas? Onde estão os verdadeiros políticos? Eu olho para quem nos representa hoje e, sinceramente, é o pior. Não tem nada ali. Com certeza. A degeneração das elites europeias, deixando de lado os Estados Unidos, é realmente chocante. O nível de conhecimento histórico ou de compreensão das realidades geopolíticas, você não precisa ser um realista. Pode continuar sendo um idealista na defesa da democracia e tudo mais. Mas é preciso entender que o mundo é um elemento muito mais complexo. Então, eu diria que a primeira parte, quer dizer, é uma excelente pergunta. Por quê? É claro, esse falso universalismo do chamado Ocidente político, esse Ocidente que se diz universal, minando o verdadeiro universalismo que está na Carta das Nações Unidas, baseada no internacionalismo soberano, nos 193 Estados soberanos. Eles não conseguem aceitar isso. A chamada ordem internacional liberal, ou ordem baseada em regras, se apresenta como o único modelo realmente eficaz e viável de ordem mundial. Os chineses, os russos, os indianos, muitos países africanos e por aí vai, se opõem a isso. Então não é só a Rússia, claro. E é por isso que a gente começa a ver o surgimento, vamos chamar assim, do leste político. Ou talvez eu possa dizer o leste global, em contraste com o oeste global, junto com o sul global. Certo. O primeiro ponto é que o Ocidente político se tornou hermético. E por causa disso, aliás, as elites europeias, que há tanto tempo são dependentes e subordinadas a Washington, acabaram esquecendo, ou melhor, perderam a capacidade de pensar. Espera aí, qual é antes de tudo? O interesse nacional da Europa como um todo. E claro, o interesse nacional dos países que formam o chamado Ocidente político. Os Estados Unidos sempre mantiveram sua soberania, sempre se mantiveram separados do próprio sistema de alianças. Mas nós não. A gente se envolveu tanto nisso que acabou perdendo o controle. Esse é o primeiro ponto. O segundo é uma questão geracional. Eu estou citando alguém que me lembrou o Aldous Huxley. No prefácio da edição de 1946 do livro dele, publicado pela primeira vez em 1932, Admirável Mundo Novo, ele faz uma observação incrível, que é muito atual. Ele diz que depois da Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, a geração seguinte, por mais de 100 anos, ficou marcada pela brutalidade daquele conflito. 1/3 da população alemã morreu na Guerra dos 30 Anos. E por causa disso, as elites políticas se tornaram conservadoras, no sentido de cautelosas, não aventureiras politicamente, não militaristas, conscientes em vastarmiget alguém. Aí ele diz que a gente perdeu isso. E é por isso que para ele houve aqueles 30 anos de Guerra Civil Europeia, de 1914 a 1944.
Então, de novo, agora a gente vê o mesmo fenômeno depois de algumas gerações, e até as armas nucleares parecem ter perdido o poder de dissuasão. Esse é o segundo ponto. O terceiro é que tudo isso tem a ver com memória, ou com esquecimento, como se a história começasse ontem, sem nenhuma tentativa de colocar as coisas em contexto. Se você lembrar, o Ernest Renan, no fim do século XIX, fez aquela pergunta famosa: o que é uma nação? Qu'est-ce qu'une nation? E ele respondeu dizendo que uma nação se constrói tanto pelo que ela esquece quanto pelo que ela lembra. Ou seja, a memória é sempre seletiva. E para construir uma nação, é preciso esquecer as partes ruins e destacar as boas. É exatamente isso que o Ocidente político está fazendo. Não é uma nação, é um bloco. E precisa manter a disciplina do bloco. É preciso internalizar essa repressão da memória histórica verdadeira. Antes de tudo, claro, eles fazem isso em relação à Segunda Guerra Mundial e, de fato, a toda a avaliação da União Soviética. São resoluções extremamente chocantes, aprovadas pelo Parlamento Europeu, que são revisionistas históricos da pior espécie. E, claro, como você disse, os letões, estonianos e lituanos, como se o sofrimento deles, que foi real, sem dúvida, tivesse sido transformado em algo absoluto. E a União Europeia deveria ter moderado isso, assim como fez com o conflito entre a França e a Alemanha, tornando a guerra impossível. Esse foi o desafio que enfrentamos depois do fim da Guerra Fria. Fazer o mesmo com a Rússia, trazê-la para uma comunidade de nações. Mas isso não aconteceu, porque existe algo chamado de Ocidente político. Esse Ocidente coletivo, o Ocidente Atlântico, a OTAN, a União Europeia e tudo mais. E o ponto final talvez vá além de tudo isso. E é o seguinte, olha, até anotei aqui, o fato de termos tudo isso. Eu volto ao grande filósofo Vadim Tsimbursky. Ele escreveu um livro famoso chamado Rússia Ilha e analisa a questão dentro de um grande contexto histórico. Nesse livro, e também em revisões e coletâneas de artigos posteriores, ele basicamente argumenta de um jeito que realmente nos ajuda a colocar tudo isso em perspectiva. Ele olha para a Rússia, um país imenso, com pouca população, e então se pergunta, como governar uma sociedade assim? Ele sempre defendeu o máximo de federalismo, descentralização e coisas do tipo. Mas a Rússia está cercada pelo que ele chamava de limitrof. Os romanos chamavam isso de limite do Império Romano, o limes, a liminaridade, a fronteira. E a ideia da Rússia, a ilha dele, era que, quando a Rússia entra nesse espaço liminar, nesse limitrof da Ucrânia, da Polônia ou de outros lugares, ela fica em perigo. Claro, às vezes isso é inevitável. Mas no caso da Ucrânia, ele entendia bem que se tratava de uma área de interesse vital para a segurança do país. Mesmo assim, tanto para a Rússia quanto para o outro lado, ou seja, o Ocidente, isso representa um enorme risco. Esse conflito em torno do limite, quando a Rússia se estende demais, coloca o país em risco de colapso, como vimos com a União Soviética e com o Império Russo. Por isso, eu acho que Tsimbursky ainda tem muito a nos dizer hoje. E mais do que isso, ele se tornou agora a figura mais representativa daquilo que, para mim, é a corrente intelectual mais interessante da Rússia hoje. E essa corrente é, bem, por conveniência, vamos chamar de liberais conservadores. São conservadores em vários aspectos, em parte defendendo a ideia de um Estado civilizacional, mas junto com o constitucionalismo, o Estado de Direito e todo o resto. Nas minhas conferências recentes em Moscou e em Pskov, eu disse que essa é a tendência a qual a gente realmente deveria prestar atenção. Há pessoas na Rússia dizendo exatamente o que nós estamos dizendo, condenando a russofobia, condenando também a westefobia e tentando afirmar o seguinte: precisamos encontrar uma forma de lidar com esse limite da Rússia, que também é, no fundo, uma questão de como nós nos governamos. Eu falei sobre democratismo, democracia liberal e, claro, sobre a própria Rússia. Então eu acho que é aí que o debate pode ser mais produtivo. Mas como você disse, o nível do discurso público. Posso só acrescentar uma última coisa?
essa linha do Dzimbursky é bem diferente do que defendem muitos outros, os mais militantes, os radicais. Vamos chamar de linha Dugin da filosofia política, que é realmente implacável nas suas críticas. E, claro, também enfatiza o caráter não europeu do desenvolvimento russo, o desenvolvimento eurasiático e tudo mais. Mas só para deixar claro, essa linha liberal-conservadora é uma linha muito, eu diria até que é a linha dominante dentro do Kremlin. E é por isso que estamos pedindo diálogo e diplomacia. Há pessoas lá que estão dispostas a conversar, dispostas à paz. Elas querem acabar com essa guerra. Não existe entusiasmo popular por essa guerra. Também não existe entusiasmo popular pelo anti-europeísmo. As pessoas são muito críticas em relação às políticas e à liderança. Mas, num sentido cultural profundo, hoje os russos são europeus. A gente precisa encontrar uma nova base, um novo marco para construir uma nova comunidade europeia pancontinental. Pan-continental European community. Well, hopefully it won't remain. Bom, espero que não continue sendo, digamos, algo revolucionário ou controverso olhar para nós mesmos quando se tenta também reduzir a competição por segurança. Mas não, essa ideia de ver o mundo só como mocinhos contra vilões, eu acho que, como eu disse antes, faz parte da natureza humana. E sim, é algo bem destrutivo, como a gente tem visto. Vai totalmente contra a forma de resolver conflitos internacionais, que é justamente entender as preocupações legítimas do outro lado e buscar caminhos de compromisso. Mas enfim, espero que a gente chegue lá. Então, por favor, continuem com essas publicações excelentes. Eu sou um grande fã. Muito obrigado. Muito obrigado, valeu.